Olá, boa noite. Quarta-feira, 2/2/2022. Tudo 2 hoje. E hoje estamos nós dois, eu e Caio Túlio, para apresentar o resumo do dia, o Jornal da Noite da Causa Operária TV. Destaques no nosso programa de hoje, a cratera do Dória, ou o buraco do Dória, como vem sendo popularmente chamado, está mostrando aí a eficácia da privatização. Vocês vejam que com a privatização tudo funciona, né? O buraco do Dória é uma demonstração disso. Bom, os juros elevados a 10,75, quase 11%, né? A taxa nominal, né? Porque, infelizmente, a taxa no mundo real é bem maior do que essa taxa, bem maior mesmo do que a taxa de 11% ao ano, decretada pelo Banco Central, e que, obviamente, faz aí a alegria dos banqueiros, sanguessugas, parasitas, né, que vão abocanhar aí mais dezenas de bilhões com essa nova alta da taxa de juros. Na nossa pauta no dia de hoje, vamos destacar também a situação da pandemia, né? O Brasil, desde ontem, é apontado pela Organização Mundial de Saúde como o país com o quarto maior número de casos, e a situação saindo fora de controle em várias regiões do mundo, chegando aí a mais de 1.700 mortes em 24 horas na Índia e por aí vai. Bom, destaque também na nossa pauta o Boulos, né, que para fazer campanha de si mesmo, que é uma das coisas que ele mais faz, se encontrou com Lula, mas não anunciou, claramente, não anunciou ainda o apoio ao Lula. Fez campanha de si, né? Mas nós vamos falar do significado, né, dessa política. É mais um dos atos demonstrativos do Boulos, que para fazer campanha de si mesmo é uma pessoa muito dedicada. Nós não podemos deixar de reconhecer isso daí. Bom, vamos falar aqui da política em relação ao aumento dos professores, com a enrolação, né, do governo do estado de São Paulo, aumento que foi conquistado lá em Fortaleza, a primeira capital do Brasil, onde os professores, trabalhadores da educação, conquistaram, através de greve e mobilização, 33,24% no reajuste, quando manda a lei do piso. Bom, vamos falar do Mouros, que, embora em meio a uma grande crise, está dizendo aí que quer privatizar tudo, privatizar a Petrobras e todas as estatais. Bom, vamos ver aqui, foi o destaque desde ontem aí, o Bolsonaro, que hoje esteve na reabertura dos trabalhos do Congresso, né, mas que antes de ir ao Congresso procurou dar uma de pobre, se passando por farofeiro, né? Vamos falar aqui das peripécias do Bolsonaro e mostrando aí um avanço da crise política. Bom, destaque também a nova leva de calúnias, né, do DCM, acusando dirigentes do PCO de verdadeiros crimes, como atrasar aluguel, né? E o PCO, a gente ficou sabendo que o PCO agora tem maioria no Congresso Nacional, porque o PCO teria sido responsável pelo fim do próprio fundo partidário, né? Então, vamos ver aqui como é que a façanha, como o PCO conseguiu acabar ele mesmo com o próprio fundo partidário e ainda ser acusado por isso, né? O jornalismo de esgoto, né, dos lavajatistas de esquerda, se é que a gente pode dizer que são de esquerda. Bom, destaque na nossa pauta internacional a situação, o avanço da crise na Europa, com as novas ameaças dos Estados Unidos, que anunciou o envio de 3.000 homens para regiões próximas à Rússia, e a crise, né, que é parte dessa política, impulsiona essa política, a crise no próprio mercado financeiro dos Estados Unidos, que teve o pior janeiro desde 2009. Bom, tem essas e outras que você vai acompanhar conosco aqui, comentar com a gente, comigo e com o companheiro Caio Túlio. Boa noite, Caio. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite aos companheiros da Causa Operária TV. Boa noite à produção também que participa aqui com a gente.
Vamos debater esses temas importantes do dia de hoje. Ok. Bom, antes da gente rolar para a nossa pauta e o Caio começar destacando aí os temas da Covid, eu queria agradecer aqui a presença de vocês. Ontem, né, a gente colocou aqui um avisinho, mas a gente quer pedir desculpa que acabou se prolongando aí o curso. Nós estamos na fase final, na reta final, nas duas últimas aulas, né? Vamos ter agora do curso sobre o stalinismo e o envolvimento de vários companheiros aí nessa atividade, e nós acabamos aí não conseguindo realizar a nossa transmissão aqui do resumo do dia. Mas hoje nós estamos de volta, firme e forte, eu e o Caio, e com você, contando aí com a sua participação, né? Agradecer a quem já está conosco aqui no chat, no nosso chat, no site da Causa Operária TV, no YouTube, né? Chamando a você que está em outras redes acompanhando aí a nossa programação, que venha para cá, pedindo a vocês que estão conosco que espalhem, né? Esparramem aí para todo lado, que está começando o resumo do dia, chama o pessoal para assistir, deixar de lado a rede esgoto e toda a imprensa golpista. Então eu vou mandar um salve aqui para alguns que chegaram por aqui em primeiro lugar. Em nome desse, eu mando um abraço para todos vocês que estão nos assistindo, também para os nossos amigos que nos acompanham fora do horário da transmissão ao vivo, mas que são muito importantes, participam, divulgam também o nosso programa, se informam e mandam aí suas sugestões aqui conosco. Então, um salve aí para o nosso companheiro Carlos Santos, membro aqui do nosso canal, o Walter dos Santos, a família Santos está aqui conosco, né, por falar em família, o pessoal quer atacar a família Pimenta, agora tem gente atacando a família Silva. Então aqui nós temos gente de todas as famílias assistindo o canal A Causa Operária TV, o canal do PCO. A Berta Pereira, o nosso amigo Aurélio dos Santos, mais um Santos aqui, tem muitos Santos aqui. Sérgio Rodrigues, também presente, participando aqui conosco, mandando um salve para todos vocês, pedindo a contribuição de vocês para divulgarem, né, espalharem o link, né, e para contribuírem conosco também, tornando-se membro. Se você que está nos assistindo ao vivo ou na representação não é membro do canal, torne-se membro, né? Ajude a sustentar essa imprensa combativa e revolucionária que é a Causa Operária TV. Você pode escolher o plano que cabe no seu bolso, mas a sua contribuição ela é muitíssimo importante, ela é fundamental, né, para sustentar esse canal independente, combativo e revolucionário. Um abraço também para o Marcel Moraes, chegando junto com a gente. O Sérgio mandando um abraço lá, o Sérgio Rodrigues, uma boa noite lá de Curitiba, do Paraná, né? E a gente manda de volta também um abraço para ele e para todos os companheiros que nos assistem aí do Paraná e dos outros estados do Sul. Vamos lá, vamos para a nossa pauta, né? E vamos começar destacando aqui a gravíssima situação da Covid, né? E eu vou passar a palavra para o companheiro Caio. Exatamente. Destacar aqui a questão da Covid no Brasil. Primeiro, a situação está completamente descontrolada, né? Há um surto no país, né? Só para a gente ter uma ideia, os dados de ontem, do dia 1º, foram 929 mortes, quase 1.000 mortes, e quase 200 mil pessoas confirmadas, né, testadas positivas para a Covid-19. Essa situação de descontrole total da doença no país, né, e que sobre ela guardam um profundo silêncio os governos e a própria imprensa capitalista, né? Eles se calam diante dessa situação grave, né? Porque eles estão aí empolgados em retomar as aulas, já retomaram, né, em vários locais, entre outras. Mas essa situação chama a atenção, inclusive, de órgãos aí internacionais. A própria Organização Mundial da Saúde, nessa terça-feira, no dia de ontem, né, divulgou dados mostrando que o país, tanto as infecções, né, as confirmações, quanto as mortes, estão entre as que mais crescem no Brasil, no mundo inteiro,
estão no Brasil, né? O Brasil ocupa aí a quarta posição em crescimento, tanto de infecção quanto de mortes. Só para a gente ter uma ideia, na última semana, né, na última semana de janeiro, foram um total considerando 7 dias, de 3.000,3 mortos, né? 3.300 mortos, 3.300 óbitos, o que leva a uma alta de 88% em relação à última semana de dezembro, né? A semana do dia 27 de setembro, de 27 de dezembro. Quer dizer, em um mês, você teve um aumento de 88% relativo aos casos de infecção e mortes por Covid-19 no país. O Brasil só fica atrás nessa tendência de crescimento dos Estados Unidos em números absolutos, né, que teve nesses 7 dias da última semana de janeiro, chegou a uma marca aí de 13 mil mortos, né? Mas, embora, como nos Estados Unidos a crise é muito profunda, mesmo com esse número exorbitante, tanto a curva de infecção quanto a de mortes vem caindo um pouquinho. No Brasil, ela vem crescendo. E o Brasil ficou atrás também apenas da Índia e da Rússia, que nos últimos 7 dias, né, na última semana de janeiro, contabilizou 4,6 mil mortos, né? Bom, só para destacar, né, esse quadro extremamente grave do país, né? Também só para a gente ter um número dos casos de infecção, né? Para a gente ver o tamanho do problema que a gente está enfrentando. Nos últimos 7 dias de janeiro, o Brasil somou 1,2 milhões de casos de infecção. Em 7 dias, mais de 1 milhão de pessoas foram infectadas, isso em números registrados, né? Quer dizer, pessoas que se testaram, porque a gente sabe que não há controle da pandemia no país, não há testes para todo mundo. Então, destacar aqui esse problema gravíssimo, né, que está chamando a atenção, inclusive de organizações do mundo inteiro, sobre o aumento exponencial, né, das infecções e inclusive das mortes, que retornaram ao patamar elevadíssimo no país. E também só fazer um destaque rápido, que é o problema na Índia, né, que é um dos países que também vem crescendo extraordinariamente o número de mortes e infecções. Então, no dia de hoje, perdão, nas últimas 24 horas, né, a Índia registrou aí um número de 1.733 mortes, né, e também 161 mil novos casos da infecção, que levou aí o país a ter já confirmados, né, 41 milhões de pessoas infectadas. O número total de mortos na Índia, ele é inferior ao do Brasil, né? São cerca de 400 mil pessoas, né? Cerca de 500 mil pessoas, 497, quase 500 mil pessoas, que mostra também a gravidade da situação brasileira, uma vez que a Índia é um país 5 vezes mais populoso que o Brasil, sei lá. Bom, mas os dados são esses aqui dessa questão. Ok, situação gravíssima, né? E que, obviamente, não é obra do acaso, né? É obra da falta de medidas, da política de governos da direita, inclusive destacadamente em todos esses países, são governos imperialistas, né? E governos da direita, antes da direita, em alguns casos da direita, declaradamente de direita, né? O caso da Índia, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, a situação foi preparada pelo governo direitista do Trump e segue, né, fica evidente que o governo direitista reacionário do Partido Democrata, de Biden, não tem nenhuma política diferente em relação à pandemia. Bom, todos esses governos direitistas e pseudo-democráticos da burguesia seguem a lógica de que deixar a população morrer, né? Não há investimentos, não há testes em massa, né? Não há quebra da patente da vacina, uma questão fundamental, né, para erradicar e impedir, inclusive, que a pandemia ela
evoluindo, porque o desenvolvimento das novas cepas, como a gente vê agora com a Omicron, tem a ver com que, na medida que você não erradica, né, a transmissão, né, o vírus vai se aprimorando, e nós estamos vendo aí as consequências disso. No Brasil, prometiam para a gente que se a gente chegasse aí perto de 70% da população vacinada, nada mais aconteceria, estaríamos todos tranquilos e livres. Bom, mais uma vez os científicos de Araque, né, enganaram a população, e nós estamos aí chegando à marca de mais de 900 mortos. Nós falamos na semana passada que nós estávamos, infelizmente, a caminho de 1.000 mortos por dia, e, infelizmente, né, a situação está chegando rapidamente a esse número, né? Nós já temos a média de mais de 700 mortos por dia nesses últimos 7 dias. Quer dizer, é uma situação muito grave, né? E segue aí altíssima ocupação dos leitos e tudo mais. Bom, e um dado importante que mostra aí a falta de medidas é uma denúncia, né, do próprio Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, que anulou uma compra de 3.500 máscaras pela Prefeitura de São Paulo por conta de superfaturamento. Só para a gente ter uma ideia, a cidade de São Paulo pagou por máscaras que valem, em média, 90 centavos, pagou R$ 5,50 por cada uma dessas máscaras aí, vagabundas, chechelentas. Né? Não era nenhuma daquelas máscaras que o pessoal fala que é super... Não, essa aí, a produção colocou a imagem, pode até colocar de novo, só para o pessoal conferir. Essa aí que você compra uma caixa com 100 unidades por menos de R$ 50, né? O pessoal pagou R$ 5,50 por cada máscara, né? Não é a caixa, porque imagina a prefeitura, a quantidade que compra, né? Podia comprar num preço, obviamente, bem mais barato, né? Com concorrência, etc. E tal. Não, mas o pessoal está fazendo a mala, né? Está se enchendo. A gente viu aí o conjunto de denúncias que aconteceram ao longo da pandemia, né? A gente comprando respirador em loja que vende vinho, né? O pessoal chegando a pagar R$ 150 mil por um respirador. Quer dizer, todo um tipo de política, e nós estamos vendo de novo a situação de superlotação dos hospitais, os servidores da saúde, que o pessoal fez demagogia, né? Disse que eram heróis, né? Um monte de gente foi demitida, né? Porque disseram que a pandemia estava tranquila, fecharam os hospitais, ninguém recebeu o reajuste dos salários, estão com salários congelados, né? No orçamento federal e no orçamento do Estado não tem aumento para os trabalhadores da saúde, e aí agora nós temos essa situação, o pessoal desviando dinheiro adoidado, né? E faltando recursos para atender a necessidade da população. É por isso que é preciso, né, a mobilização popular, é o único caminho, né, para garantir aí um atendimento efetivo às reivindicações centrais, né, como é o caso da quebra da patente das vacinas, da distribuição gratuita de testes em massa, né, de equipamentos. Eu vi hoje não sei a confiabilidade, um estudo circulava nas redes aí falando que essas máscaras aí mais vagabundas de tecido que a maioria da população usa, elas não estão dando conta, né, diante da Omicron, que tem um poder de transmissão maior de circulação. Então precisa distribuir, o Estado precisa distribuir, comprar, né, produzir, né, deveria haver aí produção por meios públicos de milhões de máscaras, distribuir máscara de qualidade, distribuir para a população, assim como testes, né, e todos os equipamentos necessários, além de outras medidas, né, que sejam necessárias, porque o pessoal quer proibir o carnaval, quer proibir o povo de sair nas ruas. No entanto, né, quando se trata, por exemplo, de proibir a superlotação do transporte coletivo, dos trens, dos ônibus, do metrô, aí a conversa é diferente, o povo que se dane futebol clube. Bom, em frente na nossa pauta, o motivo para o pessoal economizar com a saúde, né, é simples, e aparece na próxima notícia que o Caio vai destacar agora. Vou deixar diretamente com ele. Vai lá, Caio. Opa.
Bom, destacar agora o problema da economia, né? Da taxa Selic. Então, o Banco Central, o seu Comitê de Política Monetária, o Copom, mais uma vez, né? É a 8ª vez, se eu não me engano, esse ano, que ele vai elevou nessa quarta-feira, no dia de hoje, a taxa básica da economia, a taxa Selic, em 1,5 ponto percentual, que vai atingir agora 10,75 ao ano, quer dizer, quase 11%. Né? Esse aumento beneficia única e exclusivamente os investidores e os especuladores, né? Que vão ganhar, porque isso reflete diretamente no, na, na, no, como é que se diz? Reflete diretamente nos juros, né? E os bancos ganham, portanto. Então, a única política monetária que o Banco Central do Bolsonaro, do bolsonarismo, tem para supostamente, né? Supostamente combater a inflação é aumentar a taxa Selic. A gente vê que eles fazem isso daí constantemente nesse último período. Não muda absolutamente nada do ponto de vista da população. Os preços não caem, pelo contrário, porque não é esse o problema, né? O que acontece é que o consumo cai mais ainda, a situação da população fica mais difícil. Não tem algum financiamento de alguma A situação da população fica mais difícil, mas os bancos e os investidores ganham mais dinheiro, né? Evidentemente. Então, a gente vê para que serve a política econômica do governo Bolsonaro, é essa política. Enquanto a população é esmagada aí, pela situação econômica, os bancos riem, né? E ganham dinheiro, aumentando a taxa Selic, dificultando a vida da população, inclusive encarecendo qualquer tipo de empréstimo, né? Que a população, com a corda no pescoço, queira fazer, vai ficar um juros absolutamente enorme, né? Criminoso, e os capitalistas ganham dinheiro com a crise extraordinária que acomete aqui o país. Ok, vamos seguindo então com a nossa pauta. Né? O Caio se referiu aí que são 8 já reajustes em um ano, né? Em um ano, do ano passado para cá, em 12 meses, já são 8. E o Banco Central falou que vai dar uma maciada, em vez de aumentar 1,75%, 2%, vai aumentar só 1,5%, 1%. Quer dizer, cada vez que eles aumentam 1% na taxa de juros, os banqueiros ganham aí mais 150 bilhões de presente, né, daquilo que é arrecadado do suor da classe trabalhadora, dos impostos, né, pagos pela população trabalhadora, e os banqueiros sanguessugas fazem a festa, né, o governo Bolsonaro e toda a direita, né, que defende essa política chamada de austeridade fiscal, que é para conter o consumo num país miserável como o nosso, né, como uma política de contenção da inflação. Né? Quando todo mundo sabe que seria necessário, por exemplo, dentre outras medidas, proibir, né, um determinado volume de exportação dos alimentos, que está fazendo com que tudo dispare, acabar com a política de elevação dos preços dos combustíveis, né, a nível guiados aí pela alta da moeda, né, que está fazendo com que a gente pague uma das gasolinas mais caras do mundo para garantir os lucros dos acionistas internacionais. Quer dizer, é logicamente uma questão de opção. Ou a população paga a conta, né, ou pagam os grandes capitalistas. Quer dizer, não tem jeito. Né? Alguém tem que pagar por isso. Né? Ou você afeta os interesses de quem está ganhando rios de dinheiro com essa farra, como é o caso dos banqueiros, dos exportadores, ou você ferra com a vida do povo, que é a opção preferencial de toda a burguesia golpista e do governo Bolsonaro. Bom, seguindo na nossa pauta, nós temos mais um exemplo, né, da eficácia, da eficiência, né, da iniciativa privada. Né, uma demonstração, além do parasitismo, o pessoal que só ganha dinheiro, né, sugando diretamente no orçamento público, nós temos mais um caso. É o caso da cratera aberta aqui em São Paulo, nas obras do metrô, junto à Marginal Tietê,
o buraco do Dória, né? Bom, os dados divulgados, isso depois de uma semana, né, em que nós estamos completando aí, hoje completamos 28 pessoas mortas nas enchentes e desabamentos em São Paulo, estado mais rico do país, né, que não adota medidas de contenção de situações totalmente previsíveis, principalmente, né, nos bairros, nas cidades superhabitadas e com grandes deficiências no saneamento, em obras de contenção, caso de Francisco Morato, Franco da Rocha, né, que tiveram muitas cidades de São Paulo que tiveram. Bom, e aí nós temos o caso do buraco, da cratera do Dória, né, mostrando aí nas obras do metrô, né? E nós vamos começar mostrando, vamos mostrar um videozinho, tem a produção separou para a gente aí um pequeno vídeo. O que vocês estão vendo aqui é um moderníssimo tatuzão. Ele vai furar 10 quilômetros de pedra até atingir o rio Tietê. Vocês viram o Dória contando vantagem há uns meses atrás, aí, falando do chamado tatuzão, e que o tatuzão ia furar 10 quilômetros, né, de extensão de túnel, né, e agora, né, acusaram o esgoto. A culpa é da merda do povo. Né? Daqui a pouco vão dizer que a culpa é do povo, que faz... o povo não devia fazer suas necessidades. Né? Deve ser por isso que o pessoal está evitando até que o povo coma. É muita merda. Né? E a culpa não é da empresa. Ninguém fala o nome da empresa. Ninguém conta que a obra é uma obra privatizada. Né? São linhas privatizadas do metrô que estão gastando rios e rios de dinheiro. Daí a eficiência. É o Dória, né? O Dória vacinador, o Dória trabalhador, o farsante, né? Mostrando exatamente aí do que se trata. Né? Bom, e só para a gente ter uma ideia do tamanho, né, da situação, eles começaram, anunciaram aí o início, então já tem cenas mostrando aí na TV a concretagem do buraco que se abriu, né, por conta de que, diante do eficiente planejamento da iniciativa privada, o túnel que está sendo escavado atingiu a rede de esgoto. Né? E, inclusive, estão dizendo que o esgoto não vai chegar ao rio, mas a gente pode acreditar tanto nisso como na seriedade e na eficiência, né, de quem comanda a obra e do governo de São Paulo. A estimativa é o seguinte, que vai ser gasto, né, 13 mil metros cúbicos de concreto para encher a cratera. 13 mil metros cúbicos de concreto. Só para a gente ter uma ideia, teria aí 120 caminhões, né, da empresa que está tentando tapar o buraco, fazendo o transporte desse concreto. A estimativa é que esse concreto seria necessário para construir vários edifícios, né? Poderia erguer 6 prédios de 16 andares, né? O concreto que vai ser gasto só para tapar o buraco. Agora, imagina quanto dinheiro, né, esse pessoal está ganhando para fazer essa lambança, e agora eles procurando aí rapidamente tapar o buraco. Né? Tanto dinheiro, é um rio de dinheiro que eles estão ganhando, né, com essa obra, com essa privatização, né, com esse esquema, que é parte do esquema dos tucanos, que é bom lembrar, esse esquema não é uma invenção do Dória. Né? Isso é uma herança, né, dos eficientes tucanos, do Geraldo Alckmin, né, do Serra, né, do pessoal que o pessoal falou que são os notáveis do PSDB. Serra, Covas, Geraldo Alckmin, né, que agora tem gente procurando apresentar esse tipo de gente como séria, né, como gente notável. São os cretinos, os ladrões do povo, né, os privatizadores, destruidores de tudo, que são responsáveis, daí, junto com o Dória. O Dória agora ele está seguindo a política dos seus antecessores com a mesma eficiência, né, o nível de eficiência da privatização, né, que leva a essa situação de rios de dinheiro, né,
ameaça aí a situação, a depredação do meio ambiente, ameaça as condições da população, e muito gasto enquanto a população está morrendo aqui em São Paulo, né, em meio às chuvas, né, atingida aí pelas enchentes, sem medidas. Cada vez o gasto, como acontece em todo o país, é menor, né, em obras de infraestrutura, de saneamento básico, e, finalmente, quem paga a conta é a população, né, que é obrigada a arcar com todo esse prejuízo. Bom, antes de seguir na pauta, eu vou aqui agradecer ao companheiro LC29, né, pelo superchat. Muito obrigado aí pela participação. Fiquei coçando aqui, vou destacar aqui, tem a ver com um tema que nós vamos tratar daqui a pouco, né, o Carlos 53 Marcos, destacando aqui um vídeo que está circulando aí na internet. Você pode assistir, se já não está, daqui a pouquinho vai estar lá na nossa página, no Twitter, né? Está na página já de outros companheiros, já está postado no nosso Twitter, né? Daqui a pouquinho a produção bota o endereço aí para você também, se você quiser acessar, do Mané Jones, né? É o Jones Mané, que declarando que todo mundo recebe dinheiro de organizações imperialistas. No momento que estão fazendo uma campanha sórdida para acusar o PCO, né, de receber, de gastar dinheiro com seu próprio advogado para defender os seus militantes, né? Aí o Carlos 53 ele fez uma postagem bem interessante, né, parafraseando o Manifesto Comunista. Um fantasma ronda o Brasil, o fantasma do web comunismo. Militantes identitários, empreendedores empoderados que recebem recursos da CIA, univos, falando mal do Lula, né? Diz a mensagem aqui, a postagem do Carlos 53, que diz também o seguinte: ele reproduz a mensagem do Dow Jones, né? Segundo ele, o Dow Jones Way Manuel. Quem nunca recebeu dinheiro do imperialismo, que atire a primeira pedra. Hoje em dia é normal. O imperialismo é benéfico para a revolução. Receba a sua grana sem culpa, né? É a postagem do Carlos 53. Se você quiser ver o vídeo do Jones Manuel confessando, né, que o pessoal está recebendo dinheiro, obviamente deve ser porque o imperialismo, né, setores aí como a Ford, como o Soros, né, e tantos outros mega investidores se converteram à causa da democracia e da revolução, né? Quem sabe por isso, né, tem gente aí que se diz de esquerda que está sendo patrocinada por esses setores e se dedicando a falar mal de quem nunca recebeu nenhum centavo, né, nenhum centavo, e que sobrevive aqui da sua contribuição. Por isso a gente pede, né, a sua contribuição. Participe, colabore com a gente aqui. Não tem dinheiro da Fundação Ford, né, não tem dinheiro do Jorge Soros, não tem dinheiro da CIA. Aqui nós precisamos do seu dinheiro, da sua contribuição. E a gente perde de coração aberto, né, porque a gente sabe que você compreende a importância desse canal combativo, independente, revolucionário. Contribua com a Causa Operária TV, contribua com a nossa luta. Bom, vamos em frente na nossa pauta. Daqui a pouco a gente volta a esse tema aí. Vamos destacar agora, por falar em gente que diz que recebe, que tem amigos vinculados ao imperialismo, desgastado com as denúncias sobre os seus aliados da direita, o Boulos se encontrou com Lula e fez aquilo que ele faz sempre, fez campanha de si mesmo. Tirou foto, né, falou... na véspera ele tinha ido aos sindicatos metalúrgicos e, como ele estava diante dos sindicatos metalúrgicos, o que ele ia falar? Ia falar mal do Lula, né? Precisava ter muita coragem para fazer isso daí. Aí ele elogiou o Lula, né? Disse até que o Lula precisa vencer em 2022. Bom, mas no partido dele, é bom lembrar, né, que ele e nenhum outro setor defenderam no Congresso recente do PSOL que se votasse no Lula nas eleições. Bom, deixa o Caio comentar e dar notícia para vocês sobre esse encontro e a campanha do Boulos em favor de si mesmo. No dia de ontem, né, o Boulos, Guilherme Boulos, pré-candidato a
o governo de São Paulo pelo PSOL. Ele se encontrou com o ex-presidente Lula num encontro particular, né? Não entre partidos, mas entre dois políticos, né? Não compareceu aí outras lideranças do PSOL nem do PT. Estava o Lula e o presidente do PT de São Paulo, foi também ex-candidato aqui, né? O Marinho. O Marinho, exatamente. O Marinho. Eles tiveram um encontro, o Lula e o próprio Boulos colocaram nas suas redes sociais, principalmente o Boulos, né, mostrando aí uma certa identidade com o Lula nesse momento, né? Como o companheiro Antônio Carlos falou, o encontro visa, da parte do Boulos, fica muito evidente, fazer propaganda dele mesmo. Ele colocou nas redes sociais que 2022 é o ano de tirar os milicianos do poder. No entanto, como o companheiro Antônio Carlos já destacou, o PSOL não aprovou, diferentemente do que eu vi aí em algumas matérias da imprensa burguesa, o PSOL não apoiou o apoio à candidatura Lula, que o PSOL aprovou no seu congresso, que ocorreu no ano passado, né? Foi a unidade, suposta unidade com alguém aí programática. Então não ficou, é uma coisa confusa, não ficou claro, né? Mas quase metade do partido decidiu por lançar candidatura própria, que é a candidatura do Glauber Braga, que no momento, até o momento, né, o Glauber Braga ainda, segundo ele mesmo, coloca o seu nome à disposição do partido para concorrer às eleições. O PSOL vai ter uma reunião da sua executiva nacional, né, ainda em data indefinida, que vai discutir, né, se o partido vai apoiar o Lula ou se o partido vai lançar candidatura própria. Conforme foi discutido nesse congresso do PSOL, né? Embora tenha aprovado a unidade, né? A unidade programática. Bom, o próprio Boulos, na reunião, segundo a imprensa, né? A própria imprensa capitalista, não foi discutido a questão de São Paulo, né? Da unidade. Então, você vê que o PSOL ele aprovou no seu congresso a unidade. Em São Paulo, eles já não têm unidade, né? Porque o Haddad está na frente, não teria nenhum, da parte do PSOL, empecilho a apoiar o Haddad, mas eles estão rachando aí essa unidade em São Paulo. Mas, segundo a imprensa capitalista, eles não tocaram nessa questão e, por enquanto, portanto, nós temos duas candidaturas, né? Dessa esquerda para concorrer às eleições em São Paulo, a governador de São Paulo. Bom, tá aí o Boulos que sempre aparece para tirar uma casquinha do Lula, né? O Boulos, por exemplo, eu lembro durante a campanha contra a prisão do Lula, foi muito marcante isso. O Boulos que nunca participou da campanha contra a prisão do Lula, quando o Lula estava, foi um fato nacional, né? O Lula lá no Sindicato dos Metalúrgicos, simbólico e tudo mais. De repente apareceu o Boulos no caminhão de som, né? O Boulos que nunca tinha participado da campanha, nunca tinha subido no caminhão de som, né? Ele tinha seu próprio grupo, a Frente Povo Sem Medo. De repente ele apareceu lá. Bom, agora que o Lula está em cima nas pesquisas, ele também aparece, embora o seu próprio partido não tenha nem apoiado formalmente e muito menos faça campanha, né? Pela candidatura Lula como meio aí de mobilizar contra o golpe. Sem som. Voltei. Bom, fica evidente aí a política divisionista do PSOL, né? O Glauber continua em campanha. No Rio, vocês viram a imagem que a produção colocou aí do Glauber? Ele aparece ao lado do Milton Temer, que se lançou candidato ao governo também do Rio de Janeiro, depois que o PSOL perdeu lá o Freixo no Rio de Janeiro. E apareceu antes disso a imagem do Freixo também, junto com
um card, aí, uma foto junto com o Lula e com o Haddad. Né? É a tradição política dos políticos do PSOL de fazer campanha de si mesmo. Né? Porque ele não está fazendo campanha para o Lula, ele está fazendo campanha para ele. Né? Ele que é candidato ao governo quer tirar uma casquinha. Né? Evidentemente que com o Lula deslanchando aí nas pesquisas, né? Bom, tá aí o Glauber e o pré-candidato ao governo do Rio, o Milton Temer, do PSOL, né? Pregando aí a divisão e fazendo campanha. E ele se diz aí com o apoio de 40% do PSOL, pelo menos, que estariam favoráveis a uma candidatura própria, ou seja, a divisão, e outros, esses são os declarados, né? E tem os enrustidos que estão chantageando, aí, procurando. A direita pressiona o Lula por um lado, pressiona o PT, faz chantagem, e setores dessa esquerda fazem chantagem, né? Estão procurando aí garantir os seus próprios interesses, que é disso que se trata. Bom, na nossa pauta agora, um tema da maior importância e muito caro a mim, ao companheiro Caio, que somos professores, e a 2 milhões mais de 2 milhões de brasileiros que são professores, trabalhadores da educação, do ensino básico das redes públicas. Né? A gente vem destacando aqui em nossos programas a política de enrolar, de engabelar os educadores para não garantir aí o reajuste dos 33,24%, né, estabelecidos aí em conformidade com a lei do piso, né, lei que é de 2008, lá do governo Lula. Bom, o Bolsonaro, depois de muito enrolar, anunciou que ia sancionar e anunciou publicamente que o Ministério da Educação ia regulamentar a medida com o reajuste do piso a partir de 1º de janeiro, e aí começou-se uma campanha enorme, né, dos governadores e prefeitos contra o reajuste. Bom, eu queria destacar 2 coisas importantes. Primeiro, o balanço aqui de São Paulo. Né? Hoje iniciaram-se as aulas, voltaram as aulas da rede pública estadual, e ontem nós tivemos aí o final do planejamento escolar. Né? E no planejamento apareceu aí o secretário da Educação, o Rocieli, né? Nós temos uma imagem dele aí, tá aí, né? O secretário de Educação, que está em aberta campanha eleitoral, é muito evidente, né? Fazendo campanha de si mesmo e do governador Dória, né? Bom, aí havia uma live, né? Porque o Rocieli estava tirando uma casquinha de que o Bolsonaro não assinava o reajuste dos 33,24%. Né? Falou disso daí várias vezes, né? No planejamento feito aí por vários dias. Né? Nós tivemos esse ano aí um planejamento muito centralizado, né? Ditatorial. Não era uma coisa muito comum, né? Mas que vem se intensificando, que é evitar que os professores discutam o planejamento na própria escola, é tirar a autonomia. É um planejamento feito de cima para baixo para impor uma política, né, que é a política antieducacional, né, dos governos tucanos, que está numa ofensiva com a reforma do ensino médio, com outras medidas contra a educação. Né? A gente podia... Mas o importante é o seguinte, tinha uma live, né, em que o secretário aparecia, e aí no chat tinha milhares de professores que não podem falar nada, né, só o secretário fala, mas o pessoal podia mandar umas mensagens, muita gente perguntando, e aí, secretário, cadê a volta das faltas abonadas que foram retiradas dos professores? Né? Faltas que eram uma compensação pelos dias do ano em que os professores trabalham sem receber, os dias que têm 31 dias, os meses que têm 31 dias, caso de janeiro e outros meses. Né? E aí isso dava direito ao professor a 6 abonadas por ano. O governo retirou essa medida, né? Assim como retirou outras medidas, está cobrando mais a Previdência, até dos aposentados, está metendo a faca em todo mundo. 8 anos com salário congelado, 8 anos. Bom, e aí começaram a perguntar para o secretário, e o reajuste, e os 38,24%? Aí o secretário ficou aí, tentou desconversar, falou que não ia dar tempo de aumentar agora, em janeiro, né?
Então, que ele ia aumentar em março. Ele errou o mês. Acho que ele queria falar março. Ou então ele está inventando um novo mês de março, né, que é só para enganar a gente. Bom, mas aí ele deixou claro, né, ao fazer o anúncio dessa medida, que eles estão estudando uma fórmula que é muito semelhante ao que eles adotaram em 2019, que é aumentar somente do pessoal que ficar abaixo do piso. Né? Quer dizer, não é um aumento, veja só o crime, não é dar o reajuste para toda a categoria, porque o Estado recebeu 38,24% a mais de verba para o aluno, não é só para alguns alunos, recebeu para todos os alunos. Né? Tá com as burras cheias de grana, né? Vem acumulando. Ano passado não gastou com os alunos que não estavam na escola, não gastou com os professores, né, que não receberam reajuste nenhum, né? E o dinheiro está lá, né? Só que o dinheiro, obviamente, deve estar indo parar no buraco lá, deve estar indo parar no buraco do Dória, né? Como a gente mostrou agora há pouco. Bom, o secretário desconversou, então, e disse que aumentaram o PIB. Estão preparando um golpe, fica evidente, né? O golpe é o mesmo de 2019, quando o sindicato, né, a POSP, ganhou na justiça que o Estado desse o reajuste do piso, que havia sido concedido no piso no ano anterior, de cerca de 10%, e o Estado deu um abono, não reajustou o piso, deu um abono e continua pagando na forma de abono essa diferença, né, somente na faixa do piso, proporcionalmente para cada professor. Né? Isso faz com que o salário não se eleve e o piso no estado de São Paulo continua sendo de R$ 2.400. O professor recebe os R$ 2.880, que é o piso, quem tem a jornada de 40 horas, né, mas não como salário. Parte disso aí é abono. O governo está querendo dar o mesmo golpe. Pilantra, safado, quer passar por cima da própria lei, né, quer roubar o professor. E o nosso recado, a produção tem o cartaz aí, né, tem a imagem do pessoal, está aí o cartaz da campanha de Educadores em Luta. Se você quiser o cartaz para colar na sua cidade, na sua escola, na sua região, entre em contato conosco, mande aí o seu endereço, a gente vai mandar o cartaz para você. Vamos colar cartaz aí em todas as cidades de São Paulo, em todo o país, né, colar nas escolas, né, juntar os professores, aí, os pais, os alunos, e fazer campanha. Né? E eu queria chamar a atenção para um caso mostrado hoje no programa Análise Sindical, que foi ao ar agora às 19 horas, né? Um caso importante, não sei se a gente tem acesso à imagem, se a produção tiver, mas o pessoal em Fortaleza, né? Em Fortaleza, através da mobilização, ocuparam a Câmara dos Vereadores, fizeram 2 dias de greve e o prefeito ia lá fazer discurso na Câmara Municipal. O pessoal cercou o prédio, ocupou professores, trabalhadores de educação e obrigaram o prefeito a protocolar o pedido de aprovação na Câmara do reajuste de 38,24%. E com isso, Fortaleza deve ser a primeira cidade, capital do país, a pagar o reajuste do piso. É assim que se conquista. É com luta, né? Com luta de verdade mesmo. Né? Não é com discurso. Não adianta só ficar com tititi na Câmara, na Assembleia Legislativa. Tem que lutar, né? Tem que mobilizar os professores. Aí está aí a foto dos professores ocupando aí a Câmara de Vereadores lá em Fortaleza, né? E a mobilização, 2 dias de greve, o anúncio de concurso público e o encaminhamento do protocolo aí do aumento de 38,24%. Esse é o caminho, né? Tem que lutar contra o roubo dos prefeitos, dos governadores e exigir 33,24% para todos, em todo o país, né? E ainda mais em São Paulo, o estado mais rico do país, né? Tem que exigir, inclusive, isso aí como uma primeira medida para conquistar 100% da reposição nas prefeituras e em todos os lugares. É isso aí, né? Foi essa aí a decisão Vocês estão vendo imagens aí da conferência do seminário de Educadores em Luta, realizado no último domingo, que lançou essa campanha e está procurando impulsionar essa campanha pelo reajuste de 33,24% devido aos trabalhadores da educação. Bom, vamos em frente, vamos voltar para a nossa pauta política
E o Caio vai falar para vocês agora do Moro, que o Moro tem pouco prestígio eleitoral, mas ele fala muito, né? Parece que ele está enfrentando dificuldades no próprio partido, mas isso não impede ele de continuar fazendo uma pregação direitista, atacando Lula e prometendo coisas que a direita gosta. Com você, Caio. Exatamente. O Moro enfrenta aí dificuldades, né? Pelo seu baixo desempenho, porque, evidentemente, o Moro é um indigente, né? Político completo. Então, no Podemos, ele está enfrentando aí uma oposição pela sua baixa capacidade, justamente por questões de acordos locais, né? Em que muitas das lideranças, entre aspas, né, desse partido, veem mais negócio, mais vantagem, fechar acordos aí, seja com o Bolsonaro ou até mesmo com outros candidatos já em palanque eleitoral. Por exemplo, no Paraná, inclusive, está se introduzindo o próprio Dória, né? Que colocaria o Moro aí numa situação difícil, perdendo o palanque no seu próprio estado. Porque o Podemos, né, do Paraná, ele é controlado pelo senador Álvaro Dias. E existia, a gente noticiou isso daqui em programas passados, que existia um esquema, né, para o Moro sair como candidato à presidência. E o ex-prefeito, um indivíduo de Guarapuava, um indivíduo chamado César Silvestre Filho, concorreria ao governo estadual. Mas esse César passou para o PSDB, se filiou ao PSDB e abriu o palanque do Dória já dentro da capital do Paraná, que gerou essa crise. O Moro se reuniu recentemente com líderes do partido e afirmou que ele não pretende sair do partido, prometeu ficar no partido. E, bom, essa situação levou o Moro também a radicalizar as suas propostas, né, vamos chamar assim, mostrando também que ele é um completo indigente político e intelectual também, né? Segundo ele, numa entrevista, ele disse, né, na terça-feira, no dia de ontem, ele pretende privatizar a Petrobras e todas as estatais do país. Aí ele justificou, veja só, ele justificou a privatização da Petrobras com um discurso ambientalista. Segundo ele, o petróleo já é uma coisa atrasada, né? E a empresa também petroleira está atrasada, que o setor agora de energia tem que ter criação de outros tipos, né, de combustível mais limpos. Então, segundo o Moro, a Petrobras, segundo ele, né, dizendo, entre aspas, a Petrobras teve um papel importante para o país, mas é uma empresa atrasada, que vive da exploração do petróleo, um combustível que o resto do mundo já não está mais usando. Não sei que mundo é esse que o Moro vive, né, que o petróleo não está sendo usado. E, inclusive, as principais petroleiras do mundo inteiro são todas elas estatais, né? Na Venezuela, na Rússia e em vários países são todas empresas estatais, né? Mas está aí o Moro enfrentando bastante dificuldade pelo seu baixo desempenho no seu próprio partido e radicalizando, fazendo propostas absurdas e sem sentido nenhum. Bom, por falar em propostas e em coisas absurdas, o Moro tenta copiar aí aquele que ele ajudou a eleger, né? Moro, que foi o principal cabo eleitoral, o homem que garantiu a eleição de Jair Bolsonaro, né? E recebeu como prêmio, né, depois de ter condenado, né, e corroborado decisivamente na prisão ilegal do ex-presidente Lula, recebeu como prêmio o cargo de ministro, né, ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro, que na época foi chamado de superministério, né? Bom, o ex-juiz fascista tenta imitar aí o seu ex-chefe, e que foi flagrado, né? O Bolsonaro foi flagrado forjando aí uma cena de político popular. Bom, eu queria até dizer nós vamos mostrar um vídeo, né,
que correu aí nas redes sociais, nos canais alternativos, mostrando aí a farsa do Bolsonaro, né, que aparece comendo frango com farofa, né? O pessoal criticou a maneira meio imunda como ele se alimentava, mas era uma encenação para parecer popular, né? E as imagens, a foto, mostrou que era uma armação, estava tudo sendo gravado sob a coordenação do próprio filho lá do Carlos Bolsonaro, para mostrar uma imagem popular do Bolsonaro. Parece que tem um vídeo aí também, né, produção? Então pode soltar para a gente. Bom, tá aí as imagens nojentas aí, tentativa, mas eu queria atuar meio como um advogado do diabo do Bolsonaro, né, para dizer o seguinte, que ele não está inventando nada, o Bolsonaro está repetindo o que fazem os políticos da burguesia, né, que nas eleições, nas campanhas eleitorais, fingem se passar por elementos do povo, tomam um cafezinho, copo sujo, né, bebem cachaça, sobem no morro e tomam cachaça, comem pastel nas feiras, sofrem como Dória. Veja a imagem de sofrimento do Eduardo Cunha, né, tendo que comer um pastel, pensando com ele, essa porcaria de pastel que o povo come, né, e ao lado do grande esquerdista Paulinho da Força, né, e de algum dirigente ali da Força Sindical, né, fazendo campanha, falando, nossa, estou sendo obrigado a comer essa porcaria para fingir que eu sou um cara do povo. É uma tradição, né, dos políticos de direita, que são tudo mão lisa, que não trabalham, que têm vida fácil, né, que comem do bom e do melhor e que deixam para a população uma vida de sofrimento e até de fome, né? Na campanha eleitoral, o pessoal procura se insinuar como sendo gente do povo, né? Gente que tem uma vida, essa vida que eles consideram uma vida inferior. Está aí, ó, o grande Alckmin, né? O modelo de político burguês, safado, ao lado da Luísa Nunes e de outros elementos da direita, os notáveis, né? Os notáveis tucano. Quer dizer, agora o pessoal fala do Bolsonaro, mas sejamos justos, o Bolsonaro não é o único, né? O Bolsonaro está só procurando imitar aqueles falsários, né, muito mais bem qualificados, mais tarimbados, né, para encenarem para as câmeras, para fingirem e para tentar tapear a população. Bom, eu falo aqui, queria agradecer aqui a gente que não é falsa, né, que não finge, gente que colabora e que é sincera, porque sabe da importância, né, da gente denunciar a política da direita. O Pão com Ovo mandando aqui o seu superchat e mandou um boa noite, um pequeno apoio da Fundação Pão com Ovo, mandou ele aqui com seu superchat. O José Santana mandou também seu superchat com um comentário, PCO, esquerda de fato. Então, obrigado aí aos companheiros, ao José Santana, ao Pão com Ovo, ao LC29, e pedindo a você que está aí nos assistindo, siga aí o bom exemplo, contribua com a gente, né? Nós precisamos muito da sua contribuição, né? Tem mais um aí, mais um fingidor, o Serra, outro notável do PSDB, com a cara de muito ânimo, né, por ter que comer aí um pastel no bairro popular, né? Ele está ali pensando 1000 vezes antes, será que o que eu vou ter que fazer depois para digerir isso daqui?
né? É um pessoal cínico, né? Especialista, são notáveis cínicos, especialistas em tentar enganar a população trabalhadora. Bom, nós vamos em frente na nossa pauta e vamos tratar de um tema importante agora. Vou passar a bola para o companheiro Caio, porque tem uma nova leva de denúncias, de calúnias, né? De dirigente, contra dirigentes do PCO, da parte dos lavajatistas, dos falsos jornalistas do DCM. Qual é o crime que cometeram agora os dirigentes do PCO, o companheiro Caio? A gente falou aqui de imundice, né? Vamos falar da imundice jornalística aqui do DCM, né? Daí que se juntou, junto com outros órgãos ditos progressistas, para fazer uma espécie de contra-ataque, só que calunioso e vil, né? Que para defender o Boulos das acusações que a gente fez, bastante fundamentadas, inclusive. Mas eles lançaram uma campanha de calúnias contra o PCO e essa daqui foi mais uma, né? Inspirados aí muito na Lava Jato e nos programas ao estilo da Atena, né? Então eles colocaram essa nova matéria, colocando a foto do companheiro Juliano Lopes, inclusive de uma maneira de tipo racista, né? Colocando o negro como se ele tivesse aí, fosse um criminoso procurado, né? Colocaram ali espécie de Queiroz, mas não explica na matéria que Queiroz, por que Queiroz. E o companheiro Antônio Carlos colocou, né? Qual que é o crime? Não é possível saber, lendo a matéria, porque não tem crime nenhum. O que eles fazem é igual faz a Lava Jato, né? Eles colocam aqui um documento de imóvel e fazem uma série de ilações que não tem absolutamente crime nenhum, né? E tiram também eles não afirmam nada, né? Mas simplesmente dão a entender que haveria aqui um complô, né? Uma espécie de algum complô aqui com algum crime que não é especificado nunca no texto, né? Você vê que são coisas absolutamente legais aqui que está dizendo aqui. Não tem nenhum crime, eles não conseguem chegar a nenhum crime. Outra coisa que chama atenção, além do racismo, né? Dessa matéria aqui, já no começo, né? Atacando um companheiro negro do partido, né? Um militante antigo, né? Que todo mundo no partido conhece, né? Que sempre trabalhou muito pelo partido, né? Mas colocando aqui como se ele fosse um criminoso procurado, né? Ao estilo dos jornais pinga-sangue, né? Outra coisa também que chama atenção é o linguajar direitista, né? Então, por exemplo, eles falam assim, clã pimenta, né? Não é o PC, é o clã pimenta e coisas desse tipo, né? Mostrando é um jornalismo abjeto, né? Lembra o jornalismo nazista, dos nazistas contra os judeus, né? Que eles faziam esse tipo de coisa, né? Então tá aí o DCM, não é um jornalista, não é jornalismo, né? Eles estão aí defendendo interesses escusos, que eles não falam quais são, né? E da pior maneira possível, né? Com mentiras, com calúnias, não tem crime nenhum, eles não provam nada. E o que eles querem é incitar os órgãos de repressão da direita, a burguesia, né? Criar um clima para que a burguesia possa efetivamente, porque eles não vão fazer nada, mas a burguesia pode fazer. Então eles querem criar o clima para que a burguesia possa intervir, né? E reprimir o partido. É isso. É uma política criminosa de gente que não tem nenhum compromisso com a luta dos trabalhadores, né? Que ataca o partido reconhecido por todo o ativismo sério da esquerda como o partido da luta contra o golpe, né? O partido que mobilizou contra a derrubada da presidenta Dilma, mesmo não tendo votado na presidenta Dilma quando ela foi candidata, o partido que mobilizou pela liberdade do Lula, mesmo sem nunca, né, ter ganho nenhum favor, nenhum cargo no governo, nenhuma verba, né, do governo, e sem nunca ter pedido nada disso, né, que o fez
justamente por ter claro a importância da mobilização dos trabalhadores contra a direita, e o partido que agora denuncia, né, a esquerda, que recebe grana, como hoje reconheceu, né, o Bolo já tinha reconhecido que ele estava na folha do Irerê, que tem como coordenadores gente que foi chefe da Polícia Federal, ministro da Defesa do Temer, que recebe verbas de entidades de ONG ligado à CIA, e hoje o Jones Manuel reconheceu, né, que para ele isso tudo é uma coisa natural, é assim mesmo, todo mundo faz. Bom, e esses aí, para encobrir toda essa baixaria, toda essa podridão, né, resolveram atacar o PCO, né, o companheiro Rui, né, com quem eu milito há mais de 40 anos, né, procuram fazer acusação infame, né, de que o PCO é uma família. Eu não sou da família do Rui, o Caio não é da família do Rui, né, nós temos centenas, milhares de companheiros, né, que não são da família do Rui, né, mas estamos juntos na construção, né, de um partido operário, revolucionário. Bom, e a acusação, um dos crimes apontados nessa última matéria, é que o companheiro João Jorge ele foi fiador de um imóvel. Imagine o crime, ser fiador de um imóvel. E também parece que atrasaram o aluguel, porque atrasar o aluguel do imóvel é um crime. É uma acusação típica de direita, né? Coisa de gente baixa. Né? A foto que colocaram do companheiro Juliano, muito jovem, né? Com aqueles longos cabelos, quando ele era amante, aí, tinha banda de rock e tudo mais, é também um negócio preconceituoso. Né? Hoje o companheiro Juliano é advogado, dirigente do nosso coletivo de negros, e advogado do partido. Né? E a acusação anterior era que o companheiro Juliano recebia muito dinheiro. Recebeu R$ 1.400, né, o escritório que ele trabalha, com a equipe dele, para fazer o processo de quase 200 candidatos e diretórios do partido. Enquanto só o advogado do Boulos recebeu R$ 300 mil. Né? E o crime do companheiro Juliano, o crime do PCO de pagar pouco para o seu advogado militante, né, dedicado à causa do partido. Bom, e agora o crime é, sei lá, atrasar o aluguel, né? É ser fiador. Imagina o crime. Um militante do PCO é fiador, vejam, que denúncia, é fiador do imóvel usado por um escritório de um militante, escritório de advocacia de um militante do PCO. É coisa de uma baixaria de gente que está sem recursos para defender a direita, para defender o conluio, né, de gente da esquerda que acha que é normal receber dinheiro do imperialismo, receber dinheiro... porque, obviamente, a CIA e todas essas organizações aí internacionais, a Ford, né, a Open Society, o Soros, eles têm todas boas intenções. Eles querem o melhor, né, para a classe operária, para o povo do Brasil e de todo mundo. Mas se você acreditar nisso, você é um idiota perfeito. Bom, vamos em frente na nossa pauta, porque o nosso tempo está caminhando para o final, e destacar agora, eu vou dar uma rapidinha, uma notícia internacional, depois passo para o Caio dar também a última dele, antes da gente ver. Hoje ainda tem aqui colunistas, né? Vamos ouvir aí o companheiro Henrique Arias sobre a censura de Chico Buarque, Caminho para a Devastação Cultural, no final do programa. Bom, eu queria destacar aqui a questão, o recrudescimento, né, das tensões, que já se estendem por um tempo na Europa, em torno das provocações feitas pelo imperialismo sob a liderança dos Estados Unidos contra a Rússia. Bom, o Putin, né, voltou a defender que é preciso encontrar uma forma de garantir a segurança de todos, da Rússia, da Europa e também da Ucrânia, disse ele. E ele protestou, né, contra o fato de que a OTAN, né, não vem cumprindo aquilo que prometeu, né, que havia um acordo que era não se expandir para o leste. Né? Nas palavras do próprio Putin, não vimos uma consideração adequada nas tratativas que foram feitas aí com a OTAN, com os Estados Unidos, dos três requisitos da Rússia, disse ele,
que são impedir a expansão da OTAN, não permitir o destacamento de sistemas de armamento perto das fronteiras russas e também o regresso da infraestrutura do bloco militar na Europa às fronteiras de 1997. Quer dizer, o Putin reivindicando um acordo bem conservador, né? Não é um acordo... Veja que ele está propondo a situação de 97, que não era uma situação de liberdade, não ingerência, né? Era uma situação em que as tropas da OTAN se mantinham aí nas regiões da Europa, ligadas aí, membros dos países membros da OTAN, né? E, evidentemente, os Estados Unidos vem realizando uma série de provocações, apoiando, né, o golpe fascista na Ucrânia, né, mostrando aí que o imperialismo, toda essa conversa fiada de Jones Mané, né, e de outros, de que os imperialistas têm compromissos com a democracia, a gente vê claramente no caso da Ucrânia o enorme compromisso, né, de todos esses setores aí com a democracia, né? A gente vê, inclusive, que todos esses setores, essas organizações democráticas, essas ONGs, estiveram aí profundamente, né, vinculadas aí ao apoio à direita na Ucrânia, agora também no Cazaquistão, né, e em toda a política golpista do imperialismo para a América Latina e em todo o mundo. Está aí a denúncia. Hoje os Estados Unidos anunciou aí o envio, deslocamento de 3 mil homens para regiões mais próximas da Rússia, como o caso da Polônia, né? Tropas que estavam aí na Alemanha e em outros países estão sendo deslocados, mostrando aí que segue a política de provocação, né, contra a Rússia, né, e contra o que nós precisamos denunciar profundamente, né, e se colocar contra a campanha sórdida, inclusive, que a gente vê aí na imprensa capitalista, aqui no Brasil e em todo o mundo, contra o Putin e a Rússia nesse caso. Bom, eu passo para o Caio, para ele destacar a última notícia importante aí sobre a situação no mercado financeiro dos Estados Unidos, e já aproveitar e se despedir de vocês. Não, brevemente, só destacar aqui a notícia sobre o mercado financeiro, né, que o ano começou para os financistas americanos, né, o ano começou muito mal, né? Já isso segundo o jornal Financial Times, o índice S&P 500 caiu 5,3% em janeiro, né, que segundo o jornal, é a maior redução desde março de 2020, que foi um momento extraordinário da pandemia, mas também desde a crise de 2009, o que deixou o mercado financeiro aí em polvorosa, né, com essa questão, e já se coloca que os investidores, né, eles estão se preparando aí para a volatilidade, né? Quer dizer, o ano vai ser muito difícil, né, entre aspas, né, evidentemente, para os grandes capitalistas aí, mostrando que a crise se anuncia. Só destacar esse fato e já me despedir aqui dos companheiros e até a próxima quarta-feira e uma boa noite. Boa noite aos companheiros da Causa Operária TV que participaram aqui do programa de hoje. Ok, eu ia ler aqui um comentário da Maria Aquino, se eu não me engano, mas eu perdi. Ela mandou um recado para o Caio. DCM não pode ver um negão bonito que tem comichão. Limou o Constantine e depois o Juliano. Te cuida, Caio. Né, o recado da Maria Aquino para o nosso companheiro Caio. Bom, eu agradeço aí a presença, a participação de todos vocês. Agradeço também aí o trabalho eficiente da nossa produção sob o comando do companheiro Gabriel. E eu deixo vocês aí na companhia do companheiro Henrique Arias, nosso colunista de hoje, falando aí sobre o caso do assédio, a censura, a autocensura que impuseram ao Chico Buarque, né, na sua espetacular música Com Açúcar e Com Afeto, sobre o que nós já falamos aqui, mas muito interessante a colocação do companheiro Henrique sobre o significado dessa atitude como um caminho para a devastação cultural. Fiquem aí com o Henrique, um abraço e até amanhã com mais um resumo do dia. Olá, companheiros, muito boa tarde. A gente está começando mais uma coluna ao vivo aqui na Causa Operária TV.
começando esse programa, não deixe de compartilhar o nosso vídeo, compartilhar o nosso canal. Faltam apenas 2.800 pessoas para a gente chegar nos 100 mil inscritos na Causa Operária TV. Se não me engano, 2.800. Falta muito pouco, então divulga aí nosso canal, nosso programa, curta o vídeo, né, e contribua financeiramente com a gente, contribua com a Causa Operária TV, mandando superchat, super sticker, sendo membro assinante do canal. Tem várias maneiras de você contribuir com a gente, essa imprensa independente, revolucionária, uma imprensa operária. Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto aí que eu acho que deixou todas as pessoas que estão de saco cheio, né, com o perdão da expressão chula, dos identitários, deixou todo mundo aí engasgado, que é essa questão da censura, ou melhor dizendo, da autocensura de Chico Buarque em relação à música Com Açúcar, Com Afeto. O pessoal deve ter já visto a notícia, né? Foi muito falado que em documentário em comemorativo sobre a Nara Leão, o próprio Chico Buarque disse que, em consideração às feministas, e aí eu coloco aspas minhas nessas feministas, nessa palavra, nesse caso, ele não tocaria mais a música Com Açúcar, Com Afeto nos shows dele, né? Isso daí gerou uma série de polêmicas sobre o assunto. Eu queria levantar aqui um aspecto específico sobre o tema, o seguinte problema: para onde vai, né, essa política dos identitários se ela for levada até as últimas consequências, principalmente no que diz respeito, nesse caso, né, porque é o nosso tema aqui, principalmente no que diz respeito à música popular brasileira. Bom, em primeiro lugar, eu queria começar falando sobre a concepção marxista, revolucionária e operária do problema da arte. O Leon Trotsky, revolucionário russo, dirigente do Exército Vermelho, né, e considerado por muitos ainda hoje como um grande sanguinário, né, por ter, durante a Guerra Civil, mandado fuzilar muitas pessoas, né, se juntou com André Breton, também comunista, mas que sua principal atividade, digamos assim, foi ser nada mais, nada menos do que o principal, né, o pai do surrealismo, né, tendo escrito aí os manifestos surrealistas. E o Diego Rivera, um dos maiores, se não o maior pintor latino-americano do século XX, né, muralista mexicano, os três se juntaram para discutir a fundação de uma federação de artistas revolucionários, que se chamou FIARE, Federação Internacional dos Artistas Revolucionários e Independentes. E para a FIARE, embora foi feito um manifesto que, embora por orientação do próprio Leon Trotsky, foi inicialmente apresentado como sendo escrito pelo André Breton e pelo Diego Rivera, na realidade foi escrito pelo próprio Leon Trotsky juntamente com o André Breton, né? Quem fez a primeira versão desse manifesto, que é chamado Manifesto da FIARE, ou Manifesto por uma Arte Revolucionária Independente, né, isso no final dos anos 30, foi o André Breton. E em determinada parte do seu manifesto, né, na sua versão inicial do manifesto, antes digamos assim, das alterações feitas por Leon Trotsky, já que o manifesto foi escrito aí pelos dois, né? O André Breton diz o seguinte: toda licença em arte, exceto contra a Revolução Proletária, né? Vejam bem, embora André Breton, né, o André Breton era um comunista, membro do Partido Comunista Francês, expulso desse partido por ter aderido às ideias trotskistas, etc. e tal, mas, embora tudo isso, André Breton era um grande artista e, portanto, quem conhece o surrealismo, um artista, inclusive,
com uma característica bastante anárquica, né, nesse sentido, né? Mas coube ao sanguinário Leon Trotsky, ao dirigente do Exército Vermelho, alterar essa parte, né, e excluir a parte que diz exceto contra a Revolução Proletária. E a versão final desse manifesto apenas finaliza esse parágrafo da seguinte forma, curto e grosso: toda licença em arte. Ponto. Né? No que André Breton, inclusive, tem declaração posterior dele que ele vê isso daí de uma maneira, ele avalia isso aí de uma maneira, ele está encantado com o próprio radicalismo do Leon Trotsky, né, no sentido de defender uma arte verdadeiramente livre, sem nenhuma exceção, né? Ou seja, coube ao espírito revolucionário, coube ao grande dirigente da Revolução Russa, do Exército Vermelho, né, marcar sem nenhuma dúvida que a arte deve ser completamente livre e deve ter toda a licença, o artista deve ter toda a licença em fazer a sua obra. Né? Eu digo isso porque isso destoa muito da concepção dos identitários e da própria esquerda atualmente, que procura enquadrar a arte de acordo com aqueles temas ou de acordo com o conteúdo que melhor lhe agrada. Né? Logicamente que isso, vamos fazer um parênteses aqui, o fato de que o artista tem que ter toda a licença para escrever o que ele quiser, logicamente que implica que os críticos podem criticar também, né, tudo que eles acharem que devem criticar. Né? Nós estamos falando aqui de cerceamento, né, da liberdade do artista. Esse é o nosso tema aqui. E aí, a esquerda acha que os identitários e a esquerda atual acha que você tem que enquadrar os artistas de acordo com a moralidade que ela entende como sendo a ideal, ou a melhor, ou o bem. Né? É exatamente como como pensam os religiosos e como pensava a Igreja Católica durante a Inquisição. Esse é um primeiro ponto importante para a gente falar aqui, porque mostra que, de acordo com que a concepção desses identitários, na verdade, é completamente reacionária. Né? A concepção revolucionária diz que a arte, para ela ser verdadeira e para ela ser revolucionária, ela precisa ser livre. Esse é o primeiro ponto importante para se dizer. Um segundo ponto importante, né, já sobre o caso em si do Chico Buarque, é que a gente deve dizer que a tentativa de enquadrar a música com Açúcar com Afeto aí num determinado padrão moral das supostas feministas é um total absurdo. Né? Aqui não fazemos aqui nenhuma crítica mais dura ao próprio Chico Buarque, embora a gente discorde da posição dele. Né? Aqui um problema maior aqui é a própria concepção dos identitários sobre a questão. Né? Se você tiver que se nós, em primeiro lugar, e eu vou falar sobre isso mais à frente, levarmos em consideração que realmente essa música do Chico seria machista, seria agressiva, né, ou ofensiva contra a mulher, se levarmos isso em consideração, a gente teria que fazer uma revisão histórica de tudo que foi produzido na música popular brasileira e, logicamente, também no restante da literatura e das artes em geral. Né? O que a gente falaria, por exemplo, de um Gregório de Matos. Né? Deveríamos apagá-lo e, de preferência, queimar os livros dele. Bom, ele, inclusive, na época que escreveu, foi um exilado político por conta das coisas que ele dizia. Mas o que dizer da música popular brasileira, de outras canções do Chico Buarque, que poderiam ser consideradas machistas, algumas até de outros compositores que poderiam ser consideradas
homofóbicas ou até mesmo racistas, né? Compositores negros, vários deles escreveram músicas que hoje os identitários poderiam olhar com um certo escândalo por ser músicas machistas, né? Como por ser músicas racistas, por exemplo, né? Existe uma obra enorme na música brasileira que deveria ser completamente apagada, né? Se formos levarmos em consideração tudo o que os identitários acreditam. Isso, logicamente, é uma bobagem, né? Mas mostra a incoerência desses identitários no que diz respeito às suas ideias sobre, principalmente, os problemas aí da cultura. E mostra também uma ignorância e uma ausência, né? Eles que tanto dizem serem aí os descolonizadores do país, serem aí os grandes lutadores da causa das minorias, entre aspas, eles, na verdade, demonstram um completo desprezo e até mesmo um certo nojo pela produção cultural desse país pobre, desse país negro, né, que é o Brasil. Então, isso daí a gente tem que deixar muito claro. Se eles forem aí levar em consideração, né, se eles forem coerentes em suas ideias, nós deveríamos apagar da história nacional uns 80%, 90% do que foi feito na música popular brasileira. E por fim também é importante falar sobre a música propriamente, né? O que também é uma demonstração de completa ignorância dos identitários. A música, ainda que a gente considerasse válido você acusar uma determinada música de ser machista, coisa que eu acho muito arbitrário para qualquer tipo de canção, e de letra, de literatura, etc. e tal, mas essa música especificamente não tem nada de machista, né? Se for pegar elas, o caso específico. É um retrato, né, do que a mulher, né, um retrato do que a mulher passa, do que a mulher operária, e nesse sentido aqui não é força de expressão, de fato, a música relata uma família de operários, uma coisa que a mulher passa. Pode, inclusive, se o problema é interpretar o texto, coisa que também a gente tem aprendido que a esquerda está com muitas dificuldades de interpretar texto, né? Se a gente pode também interpretar como uma denúncia social inclusive bastante incisiva sobre a situação da mulher trabalhadora, né? Podemos ver, inclusive, por esse ponto de vista, e que, na minha opinião, é, inclusive, mais correto do que os que dizem que a música é machista, né? Ou seja, é um problema, no final das contas, né, de ponto de vista, de interpretação, porque isso é arte, né? Isso não é uma tese, né, universitária de mestrado de sociologia em que o estudante de sociologia aprende, antes de qualquer coisa, a fazer citações deslocadas do mundo real para ele fingir que está fazendo ciência ali. Não, isso aqui é arte, né? Você expressa, né, você retrata ou expressa determinadas coisas que estão acontecendo, que passaram pela cabeça do artista, etc e tal. Por isso que ela tem que ser livre, né? E essa concepção é totalmente idiota. E por fim, né, o problema da autocensura do Chico, é importante a gente dizer também que autocensura também é censura, e autocensura, nesse caso aqui, de como estamos vivendo hoje, é até muito pérfida, né? Porque se antes você tinha a ameaça constante da tortura, do assassinato, da perseguição política, hoje você tem a ideia, né, que foi, inclusive, que é um pouco expressada pela declaração do Chico, de que você estaria cometendo um grande pecado, você estaria sendo machista, racista, então você teria que, a todo momento, se autocensurar na hora de fazer uma determinada obra de arte, o que é uma coisa totalmente nociva para o desenvolvimento artístico, né, do país, né, para o desenvolvimento artístico dos próprios artistas. E isso daí é uma castração total, né, da liberdade artística, e com um manto, né,
de que seria uma censura do bem, porque estaria em defesa das mulheres, dos negros, dos gays, etc e tal, que é uma idiotice, como eu mostrei aqui, porque não tem defesa de nada, ninguém defende nada. E se também levarmos até às últimas consequências da censura, como sempre a gente vem avisando, isso vai se voltar contra, né, os oprimidos, como acontece normalmente, né? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Proponho aos identitários que conheçam a cultura nacional, que antes de tentar censurar as coisas, procurem entender a beleza das músicas, da música popular brasileira, da literatura nacional, né, e da arte em geral, antes de tentar acusar as pessoas disso ou daquilo. É isso, a gente vai ficando por aqui. Quarta-feira estamos de volta e fiquem ligados na programação da Causa Operária TV. Até mais, pessoal.